O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Eu sou o Demian Maia e este é o Alma de Atleta, um podcast original do The Players Tribune Brasil, em parceria com a Central 3. Um podcast que vai tratar não só das conquistas, mas também das derrotas e dos momentos difíceis que os atletas vivem. E hoje eu tenho a honra de receber a lenda e campeã mundial de ginástica artística, Daiane dos Santos. Tudo bom, Daiane? Tudo bom, Demi, ótimo. Conta um pouco a história, como foi. Você é de Porto Alegre, aí você falou, não, vou fazer ginástica, como que foi? Minha história com a ginástica ela é um pouco diferente do convencional, né? Normalmente a ginástica começa com 4, 5. Na minha vida, a ginástica apareceu com 11 anos, através do olhar de uma professora que passou e me viu brincando numa pracinha. Porto Alegre é pracinha, aqui em São Paulo é parquinho, né? E aí eu acho que pelo tamanho, né? Eu já tinha uma propensão muscular mais desenvolvida um pouco. E aí ela me convidou, sabe? Falou, acho que essa guria aqui pode dar bom, entendeu? E aí me convidou para conhecer a ginástica. Eu conversei com os meus pais ali, a gente foi conhecer e eu me apaixonei pela ginástica, sabe? E aí a ginástica a partir dali virou a minha vida. Tudo que eu fiz a partir daquele momento ali, daquele start inicial de 11 anos, na pracinha lá do A7 em Porto Alegre, virou uma Daiane diferente. Eu ouvi você falar, quando você percebeu, né, que queria ser atleta lá criança, você falou, a minha família inteira saía de férias, meus pais, meus irmãos, e eu não saía de férias, eu ficava lá treinando. Eu lembrei muito dos meus campos para as lutas, né, que se marca uma luta 15 de janeiro, acabou Natal e Ano Novo, então assim, minha família ia viajar, né, no caso já com os filhos já eram pequenos e tal, aí iam fazer as coisas, iam viajar, só que eu ficava treinando. Eu lembro de um Ano Novo, que eu tinha uma luta no final de janeiro, e aí eu fiquei num apartamento que a gente alugava ali com um amigo, eu nem fiquei em casa, com um amigo meu que treinava também, e aí eu fui ali na Pedroso de Moraes, aqui em São Paulo, no único lugar que tinha aberto, compramos um pedaço de bolo, de torta, e fomos ali comer porque não tinha ninguém aqui, tudo fechado, tudo... Na verdade eu acho que são prioridades, né? Infelizmente, alguma coisa vai ser onerada, né? E muitas vezes é a família. No meu caso, era meu pai, mãe, irmãos. No teu caso, esposa, filhos, né? Mas isso não é só no esporte. Eu vejo que isso é na carreira em si. Todo mundo tem um momento na sua carreira que precisa priorizar. E vai priorizar a carreira. Mas tem que ter um tempo também para isso acontecer, né? Na época da infância, era aquela questão, né? Tá, tô de férias, mas minha família não tá de férias. Aí, quando eles estavam de férias, eu tava treinando. É isso, né? Não. Então, porque chega num momento que vai acontecer isso, né? E aí minha mãe dizia, eu lembro que ela falava assim, não dá pra gente ficar de férias quando tu tá de férias e não dá pra tu ficar de férias quando a gente tá. Então, a gente tem que entender. Quem quer isso, né? Essa questão do esporte, eles sempre me apoiaram muito, mas a minha mãe e meu pai sempre deixaram muito claro que era uma coisa comigo, sabe? Não tinha como onerar minhas irmãs, sabe? Não, a gente não vai viajar porque a Daiane tem treino. Não, eu tinha treino. Então, eles sempre deixaram essa responsabilidade bem clara pra mim, assim, desde pequena. E, às vezes ficava meio chateada, né? Principalmente quando chega na adolescência, que eu acho que é a fase pior de tudo. Não é nem sair de férias, era as festinhas, né, Demi? Que tu tá na escola, todo mundo sai, a gente sai da escola correndo, vai pro treino e todo mundo fica, todo mundo vai na baladinha, né, não sei o quê. E a gente não pode. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu sempre pensava assim, não, eu sou diferente, sabe? Eu tenho uma oportunidade diferente que ninguém tem. Olha quantas coisas eu fiz que as minhas irmãs não fizeram. Olha quantos países, quantos momentos. Óbvio, né? É um sacrifício muito grande, né, ali, você deixar a tua família. Eu acho que isso pra mim era o mais pesado mesmo, sabe? Quantos aniversários. E eu lembro que uma vez tu falou do Réveillon e teve um momento, quando foi pra Londres... A gente não classificou, né, no Mundial Pré-Olímpico. A ginástica tem um Mundial que classifica. Isso foi em 2011. Então, a gente teria um evento teste que era a última oportunidade classificatória para acontecer. Quando era?
final de dezembro, começo de janeiro. Aí nisso a gente ficou Natal aqui, viajou 26, passou o Réveillon lá em Londres, numa cidadezinha que chamava Ipswich. E a gente treinou lá, e eu lembro que chegou na noite, assim, de Réveillon, teve o jantar e era super sem graça, né? E a gente tá acostumado com essa festa aqui no Brasil. É verdade, lá não é, né? Engraçado, não. Na Europa, nos Estados Unidos também não. É só a janta antes da meia-noite. E acabou. E, tipo, você sabe que, normal, né? Ô Daiane, teve desculpa te interromper, mas teve um Réveillon que eu fui, me chamaram pra ir pra Las Vegas, porque ia ter uma luta de cinturão e talvez eu fosse o próximo. E aí era Réveillon, era o evento de dia 2, sei lá, então eu passei 31, foi eu e minha esposa. E aí a gente saiu Las Vegas, imagina como vai ser o Réveillon. Aí saímos pra ver os fogos, estourou meia dúzia de fogos, aí eu falei, e agora onde vai começar, né? Que horas vai começar? Aí daqui a pouco todo mundo começou a ir embora. Que isso, Las Vegas, a galera indo embora dormir. Ou indo, sei lá, pra balada, sei lá. Eu falei, caramba, é muito diferente, né? Não, lá não teve balada. Lá foi o jantar, era tipo 9 horas, eu lembro. Um frio do cão, porque era inverno, né? Pra gente era verão, mas era inverno. A gente dentro do hotel, isso foi tudo no hotel, foi legal, o jantar foi bacana. 10h30, eu acho que terminou. Acabou, gente, vai pra cama, vai dormir. E aí eu fiquei assim, nossa. E aí aquele momento bateu aquela saudade. Eu falei, gente, pô, minha família toda vai estar lá, reunida, e fogos. Aí minha mãe me ligou, né? E aí todo mundo feliz ano novo, não sei o que. Eu, sabe, segurando ali, porque é esses momentos que eu acho que pega a gente fala assim, poxa vida, né? Eu queria muito estar lá, mas o que eu tô fazendo é muito grande, é muito importante. E eu escolhi estar aqui. E aí, muito rápido, você já foi pra seleção, né? Assim, muito rápido pros padrões do esporte de alto rendimento, né? Exato. Ginástica, como eu falei, ela começa muito cedo, precoce, entre 4 e 5. E como eu comecei com 11, eu não tinha muito tempo para perder, assim. Então, eu fiquei 1 ano nesse centro, que era um centro do governo. Na verdade, é um centro poliesportivo e junto com a educação. Tem uma escola também. E eu estudei nessa escola 1 ano anterior, até os 10 anos ali. E aí, fiquei nesse centro até meus 12. Aí, com 12, eu já tinha atingido o nível máximo de aprendizado. E nisso eu entrei no União, que foi o clube que eu fiquei durante a maior parte da minha carreira. Me fiz ginasta nesse clube. E com 13 anos eu já era da seleção. Não era em Porto Alegre a seleção. Na verdade a seleção, ela era, de tempos em tempos a gente se reunia, né, em Curitiba. O CT era em Curitiba, da seleção. Só que ele não era CT permanente, como a gente teve mais pra frente depois. Até então, de tempos em tempos, a gente se reunia, fazia as avaliações, treinava junto, e depois cada uma voltava pros seus clubes de origem. E aí, próximo ali às competições, a gente tinha também esse encontro e depois ia competir. Né? Mas aí, por exemplo, você estava ali no União, em Porto Alegre, e aí você era uma criança, sei lá, de 11 anos que nem pensava em ter essa vida de atleta. Aí daqui a pouco, com 13, você tem que eventualmente ir para Curitiba e ficar sozinha lá, né? Você era muito nova e passar uma temporada lá sozinha, como é que foi isso? Eu acho que as coisas na ginástica, na minha vida, elas foram acontecendo muito orgânicas, assim, né? Quando a gente pensa num atleta de alto rendimento, a gente sempre acha que esse atleta ele teve esse sonho desde pequeno, né? Desde novo, desde criança. E eu acho que nem sempre, né? No meu caso, eu fui me apaixonando pela ginástica. A ginástica me apaixonou de um jeito que eu era aficionada pelo treino. Eu queria aprender tudo, sabe? Rápido. Eu tinha fome, eu tinha sede de aprender. Eu perguntava pros treinadores, eu falo muito, né? E pergunto muito. Eu sou curiosa, então eu queria saber muito. Eu queria ser a melhor ginasta que eu podia ser, todo dia. Então, eu acho que essa fome de aprender fez com que eu evoluísse rápido. Com 13, quando eu entrei na seleção, não fui morar em Curitiba, mas assim, fui pro Chile. Foi meu primeiro campeonato internacional pela seleção. Foi um campeonato juvenil ainda. Foi muito legal, né? Eu ganhei medalha de prata. Imagina, a primeira competição que eu fui pela seleção, eu já fui medalha de prata. Ganhei medalha, mais 2 medalhas, se eu não me engano. Agora faz um tempo já isso, né? A gente ganhou medalha também por equipes. E aí, ali sim, com 13 anos, eu pensei, falei, tá aí, eu acho que eu quero fazer isso pra minha vida, sabe? Eu acho que em termos de treinamento, não mudou, né? Porque eu já fazia isso normal ali, na dedicação. Mas eu acho que a minha cabeça entendeu que aquilo poderia ser uma profissão, poderia ser uma carreira. Você acha, por exemplo, o negócio da maturidade, uma criança de 11, apesar de não, falar de maturidade de 11 anos é difícil, mas tem mais maturidade que uma criança de 7. Sim. Né? Então, por exemplo, quando você entrou, você já sabia, eu não entrei tão cedo,
eu amo fazer isso, então eu vou ter que fazer mais que os outros para chegar mais rápido. Você tinha essa cabeça? Sim, eu tinha noção que eu precisava correr atrás do tempo perdido. Eu acho que teve uma vantagem por ser uma criança com uma idade mais avançada, que esse nível de maturidade, ele ajudou nesse processo de aprendizado, até mesmo, eu acho que em algumas emoções até, assim, mas também eu perdi muito, né? A parte básica do processo ali, da ginástica, da parte técnica, foi um dificultador para mim. Eu sempre tive muita impulsão, sempre fui muito forte, fui muito explosiva. Mas, ao mesmo tempo, era difícil de controlar essa impulsividade, essa Aquele explosão. fundamento que as outras crianças aprenderam lá atrás. Essa base, que é tão importante, a gente fala, e que é uma verdade, né? Pra gente conseguir evoluir, é importante ter uma boa base, sim, né? Em qualquer esporte, que são esses fundamentos. Essa parte técnica principal que vai fazer com que você desenvolva lá na frente. Então, eu sabia que aquilo ali, muito daquilo, eu acabei cortando, sabe? Foi um processo que foi acelerado. Em vez de subir a escada de 1 em 1, eu tava subindo de 2 em 2 e 3 em 3 degraus, entendeu? Mas era importante também aquela base que ficou para trás. Mas, ao mesmo tempo, tinha essa ousadia, essa potência já mais aflorada, que ajudou nesse desempenho, que acabou evoluindo muito rápido, né? Por conta daquela vontade que eu falei, enfim, todas essas questões, assim. Mas a gente também perde, né? E eu senti que eu perdia essa parte básica. Mas a força, ela superou nesse momento. E lá na frente eu voltei um pouco, né? Quando trabalhei com leg, a gente trabalhou muito esse básico em alguns momentos dentro do treino ali. Às vezes até uma lesão te dá um tempo pra isso, né? Se tem uma lesão, você tem que ficar parado um pouco, você consegue voltar e trabalhar fundamento. Pelo menos eu lembro, comigo era muito assim, sabe? Quando eu tinha alguma cirurgia e logo depois volta e fica bastante no fundamento ali, você consegue recuperar algumas coisas, né? Eu acho que é sempre bom, né? Na ginástica a gente tem períodos que a gente faz isso. Que a gente meio que volta, né? Tipo na iniciação, na base. Um pouquinho antes a gente sai de férias e ao retomar das férias a gente faz isso. A gente volta nesse momento de reconstruir. Porque um tempo parado, parece que a gente desaprendeu, né? 20 dias, uma semana já parece que desaprendeu tudo. Então a gente volta nessa base. Mas eu com o Oleg a gente trabalhava muito. Não só nessas épocas de volta de cirurgia, mas durante um período do treino, principalmente na parte da tarde, a gente trabalhava muito essa parte básica que me faltava. Porque, como eu falei, eu era muito forte, mas não adianta só você fazer na força, tem que fazer na técnica. Então, tinha que ter essa mescla. E ele sabia disso, né? Então, quando eu fui treinar com ele, foi uma coisa que ele disse: você não tem problema para treinar, né? De força, de agilidade, você treina muito rápido, faz tudo muito rápido. Mas tem problema de ter controle dessa velocidade, dessa agilidade, dessa força. Tudo isso tem que ser ponderado, porque senão, em vez de ele te favorecer, ele acaba te prejudicando. E era o que acontecia muito nesse comecinho ali, meio da ginástica, assim, tinha uma força que era descontrolada. Eu vejo os vídeos hoje e realmente, em questões de altura, de impulsão, era muito alto. Chão, né? Mas e pra chegar depois? E pra controlar essa força, sabe? E é muito bom também, é muito bom você tá ali, ser o melhor do mundo como você foi. E chegar, tá sempre competindo na elite da elite do mundo, você fazer o que você faz de uma maneira que as pessoas não têm noção, né? Do nível que é. A pessoa, ela olha ali, mas ela não tem ideia do que é. Uma vez eu vi um cara falar, que era um jornalista, que ele queria, o sonho dele era lutar boxe quando era criança. E aí ele fez umas lutas amadoras, perdeu tal, e ele falava, não, se eu treinar mesmo, depois já como jornalista, esse cara, ele foi um cara que ele entrevistou, até falei com ele, um americano, entrevistou Muhammad Ali, Mikhail Gorbachev, uma galera só assim, o cara era gigante, e aí ele falou, não, eu falei, 6 meses eu sobrevivo, e aí ele falou, quando eu fui lutar, eu escolhi, era o Julio César Chaves, na época, que tava aparecendo e tal, eu fui treinar com ele, e eu falei, eu vou fazer 1 round ou 2 rounds bem com ele. Quando eu entrei no ringue, eu entendi por que ele é um atleta do nível que ele é. Ele falou, quando você tá vendo um Super Bowl lá e o cara lança a bola, você fala, eu lançaria melhor. Ele fala, não, você não lançaria melhor. Quando você tá vendo a Champions League lá e o cara bate um cruzamento e erra, você fala, não, eu faria melhor. Você não tem noção do nível que... São anos e anos e horas e horas e anos e anos e horas. Eu acho que tem que chegar nesse nível. Não tem como você passar por esse estágio de compreensão. Se você não entender isso,
que você é diferente, que você é especial. Mas ao mesmo tempo que você entende isso, eu não tô dizendo isso porque você tem que se sentir diferente ou melhor que os outros. Mas você tem que entender que vai ter sacrifícios pra isso, né, acontecer. E quanto a esse desempenho físico, eu acredito que não precisa ser um talento, mas você tem que trabalhar, tem que trabalhar duro. Eu também. É muito mais psicológico do que físico mesmo, né? Do que corpo. É mente pura. É como diz na luta, é muito mais casca grossice de você querer. É aquela gana, aquela vontade que te faz assim, ó. Eu quero estar aqui, eu vou estar aqui e eu vou estar aqui de corpo e alma, sabe? Eu vou fazer o máximo. Já que eu tô aqui, eu vou fazer meu máximo pra estar da melhor forma que eu puder estar, né? Eu falo, ninguém treina pra errar ou pra perder, né? Sim, Todo mundo treina pra ganhar ou pra acertar, mas é esporte. Um dia vai ser teu dia e outro dia vai ser o dia do teu oponente. E você tem que entender isso. Porque isso também faz parte do esporte. Você entender que você perdeu. Você aceitar que você não foi melhor que o outro. Eu acho que o mais difícil é quando você não é pior que o outro e você perde. Ou quando você perde pra você. Isso é o que acaba com a gente, né, ali. Então, esses momentos, às vezes, da gente estar ali de autossabotagem, né? Porque a gente quem realmente mais nos sabota somos nós mesmos, né? Acontece. Que tá naquele momento e deixa aquela coisa te abalar de uma tal forma que aquilo acaba com todo o teu trabalho, que não é só teu, né? Você sabe uma coisa que você falou de autossabotagem? É um padrão que você vai perceber. Hoje em dia, eu tenho alunos lá na academia, eu começo a perceber, por exemplo, tem gente que treina muito bem, e aí quando chega, tipo, 10 dias antes da competição, começa a treinar mal. E começa, tipo, fazer coisas que inconscientemente autossabotagem, sabe? Tipo, começa a querer, às vezes, de propósito ficar doente, então sair sem uma camiseta no frio, porque isso talvez inconscientemente vire uma desculpa, começa a comer mal, começa a talvez comer para não bater o peso. E é engraçado que esse padrão, eu percebi na minha carreira também, às vezes tinha uma época que eu ia chegando perto da luta, que às vezes eu fazia umas pequenas coisas, às vezes, e uma vez meu treinador falou, isso é autossabotagem. Você percebe que exatamente quando a gente entra na alta intensidade, falta 4 semanas pra luta, você faz alguma coisa de autossabotagem ali, e aí eu comecei a entender esse padrão, né? Mas isso acontece muito psicologicamente, né? Muito. Tudo isso, na verdade, começa na nossa mente, né? A mente é a que manda em tudo. Se a nossa mente estiver boa e sã, o resto tudo vai. Você pode estar com uma perna quebrada, você pode estar com um braço, você pode estar como você estiver. Se a sua cabeça tá boa, vai acontecer. Às vezes é até melhor você estar machucado, né? Porque a cabeça fica mais forte. Aquele espírito de superação, né? Tipo, eu falo, aquela dorzinha te dá te deixa uma vontade né? extra, né? Tipo, vamos lá. Ou você vai superar isso aqui ou você não vai conseguir fazer, entendeu? E às vezes não chega. Porque falta isso, falta essa cabeça. E isso é trabalhado também, né, Daiane? Não é uma coisa que nasce com você. Tipo, você vai trabalhando, né? Você vai construindo, eu acho, sabe, Demi? Como eu falei, eu sou uma pessoa muito ansiosa, assim. E essa ansiedade, ela acabava, às vezes, com a minha competição, acabava com o meu treino, sabe? De querer fazer bem demais, de querer fazer melhor que o treino e não sei o quê. Uma loucura, sabe? Ficava numa energia descontrolada mesmo. Igual o salto, mais alto que precisava. Mais alto do que precisava. E aquele ponto que dá o passo pra frente que perde por excesso. E então eu tive que fazer um trabalho mesmo. Eu fiz um trabalho super de concentração, assim, sabe? Com a minha psicóloga. Pra conseguir canalizar essa energia e aprender a usar essa energia de uma forma positiva. Tive que fazer várias coisas, né? Eu lembro que a minha mãe chegava e falava assim, por que tu não faz yoga? Eu falei, eu não consigo nem ficar parada, sentada, que eu fico toda hora me mexendo. Aí ela falou, mas é justamente por causa disso, porque aí tu vai conseguir começar de dentro pra fora. Eu falei, mãe, difícil. E aí eu comecei a fazer esse trabalho com uma psicóloga muito forte, sabe, assim, de concentração, que chegou a um nível de competição que eu não ouvia nem as pessoas gritar, sabe? Então, isso Parece foi que tá muito num bom. sonho, né? Eu acho que você tá tão concentrada ali, acho que no teu caso Na tu luta é um lutador, tem que sabe? ser isso. Que tu tá aqui visão só de ele, túnel que a gente exato, fala. aqui, ó, sabe? Não tem ninguém aqui do lado. Tua mãe pode chamar lá, tu não vai nem ouvir, sabe? É muito isso. Você assim. só ouve seu treinador, né? É só você... Não, e naquele momento nem era eu o treinador. Era eu e eu só. Sim. Porque a gente tem muito isso. Então, às vezes... você fez a corveta, que é um movimento, né, na ginástica. Nossa, a corveta foi muito boa e o twist saiu bem. Aí você não tem a visão clara, né? É rápido. Mas porque
isso já tá tão automatizado que você faz. E você não lembra que você fez. Você tem que ver no vídeo. Você tem que ver no vídeo. A gente entra nesse modo, né? Como a gente falou, essa concentração ajuda muito. E o nosso corpo ele já tá adaptado, já tá treinado. Então, Reage, né? você vai fazer um golpe natural. Não, luta é muito Entrar. comum, você não lembra o que você fez. Aí você ganhou ali, saiu, comeu. Você fala, mas como eu fiz aquilo? O que eu fiz? mesmo? Mas como foi a sequência? Você perde a sequência. Qual foi a sequência que você fez? Porque ainda na ginástica é ensaiado, né? A sequência que você vai fazer. A gente faz normalmente o mesmo Rotina. exercício que a gente treinou. É difícil você fazer um exercício diferente, a não ser que dê alguma coisa errada, né, ali. Ou que você decida ali que não é legal, né? Legal Mudar. você combinar com o teu treinador, porque é um trabalho em parceria, e você mudar ali na hora, né? Mas diferente de vocês, depende, é um contragolpe, né, às vezes. Então, como que eu vou agir com esse contragolpe? O que eu preciso fazer? Só que isso é milésimo de segundo. E a tua cabeça tá assim, ó. E vê o exercício do outro, e como é que eu vou fazer, como é que eu vou entrar, quando vê, não pensou, só fez. E aí o que tu falou, chega, tá, mas o que eu fiz? Eu ganhei, mas como eu ganhei? Ô Daiane, e aí, né, você começa a crescer e aí eles fazem a seleção em Curitiba mesmo, sem ser itinerante, né? Uma seleção fixa. Acontece isso em algum momento, né? A seleção lá e você muda pra Curitiba, não acontece isso? 2018, quando eu fiz 18 anos, isso 2001. Aí o Oleg chega no Brasil em 2000 e começa a fazer um trabalho. Que é o técnico ucraniano, que é que ucraniano. meio que mudou a ginástica brasileira, Não, né? não, ele mudou. Ele mudou a ginástica aqui. Porque a Rússia, a Ucrânia, o leste europeu tem muita tradição, né? A nossa base do Brasil, ela foi muito fixada nesse leste europeu. A gente teve muitos treinadores russos, bielorrussos, ucranianos, muitos. Mas eu acho que o Oleg, ele marcou de uma forma diferente. Por quê? O trabalho que ele fez aqui foi um trabalho minucioso, especializado. Ele sabia... Imagina, ele foi um treinador que ele foi treinador da União Soviética. Então ele foi treinador bam da Ucrânia. Ele mandava no feminino e no masculino lá. Quando ele chegou no Brasil, ele já era um dos nomes principais da ginástica do mundo. Então ele vem para um país que tá nesse crescimento e ele já tem um nome. No mínimo que ele ia ter que fazer para continuar defendendo o nome dele. E ele já tinha um trabalho formado. Lá na Ucrânia, as meninas, os meninos não moram nas suas casas, não treinam em clube. Na verdade, assim, na Europa, tanto que para muitas pessoas é difícil as pessoas entenderem o que é clube. Certo? Porque lá não tem. Sim. Então, assim, quem é da seleção, treina na seleção. Sim, é Quem é diferente. da seleção, Aqui no Brasil é treina clubista, junto. né? O que ele disse? Ok. Ele chegou, a gente teve brasileiro, ele foi no brasileiro, ele fez uma lista de meninas que ele gostava, né, ali, através dos resultados, que ele via potencial, foi em cada ginásio de cada menina, conhecer a realidade de cada uma, e chegou um momento que ele disse, essa, éramos 22, todas em Curitiba. Você quer ser da seleção, Daiane? Eu quero. Vai morar em Curitiba. Não tinha uma opção, sabe? Não era assim, se você quiser, Daiane, você pode... Não. Ao longo do processo, a gente entendeu por quê, né? A gente tem uma desigualdade no Brasil muito grande. E quando a gente fala de clubes, quando a gente fala de resultado, que por mais que a ginástica seja um esporte individual, a classificação olímpica, normalmente ela é feita pelo grupo, pela equipe. Né? A não ser que você fosse, tipo, eu fui campeã do mundo em 2003. Eu iria para os Jogos Olímpicos de qualquer jeito, sem as meninas. Mas a gente já tinha um objetivo claro. Quando o Oleg foi trazido para o Brasil, o objetivo era levar uma equipe completa para os Jogos Olímpicos. E isso era para acontecer em Atenas. Em Sydney a gente não conseguiu. A gente levou 2 ginastas e até então o Brasil levava 1, 2. Então o que ele fez? Ele falou, não, é para equipe, eu preciso de todas aqui. Então, levando todas para Curitiba, ele deu uma equidade de trabalho. Onde todas iam treinar no melhor lugar, com o mesmo direito de atenção ali. E, claro, com uma competitividade saudável, que é o que faz crescer. Com certeza. Entendeu? Então, a equipe junta ali, um querendo ganhar do outro, né? Eu olhava pra Laís, eu olhava pra Dani, pra Ana, pra Carol, pra Camila, pras meninas, e eu dizia assim, gente, elas são muito boas. Mas eu dizia, eu também sou muito boa. Eu sou muito movida a desafio. E ele sabe. Então, quando ele queria me provocar, ele falava, você não vai conseguir. Não.
Isso é muito difícil, eu sei que você não consegue. E ele sabia que aquilo eu ficava irritada. Sim, você vai lá, você vai Eu falei, agora eu vou lá e vou fazer. E aí eu acertava, ele falava, foi sorte. Sabe? Então, é o teu líder conhecer o liderado. É o líder entender que pra você chegar, você vai precisar de todas. A gente chegou só 6 no Mundial. Mas nós éramos 22. A gente era representante de todas aquelas meninas que estavam ali. Em 2013? Em 2003. 2003, Isso. desculpa. Isso foi 2003. Foi o ano que você ganhou? É. Você tinha 18? 20 anos. 20 anos. Eu fui com 2001, eu fui com 18 pra Curitiba. Isso foi 2001, 2013 eu fui campeã do mundo. Campeã do mundo com 9 anos de ginástica. É rápido, muito, né? Tudo muito rápido. A vinda do Oleg, a aposta dele em mim, em todas as meninas, sabe? Porque ele sempre foi um incentivador muito grande comigo, assim. A gente teve uma conexão muito forte, assim, de tudo, sabe? Ele é um grande exemplo pra mim, não só como treinador. Eu lembro de uma situação que foi muito interessante em Curitiba. A gente tinha um treino um dia, que era um treino assim, ó, um horror, um treino super difícil. Ele montou um treino assim, ó, todo mundo chorando no treino. E aí a gente acabou o treino da manhã, a gente foi pro intervalo, que a gente treinava 2 períodos, almoçamos, tudo, voltamos à tarde. E aí eu fazia faculdade já. Nesse dia eu não fui na faculdade. E a gente ficou lá. Ele deixou a gente, era acho que umas 9, 9h30 da noite. Até a gente terminar o treino. Peraí, não entendi. Vocês fizeram um treino de manhã muito forte. Assim, o que acontecia na seleção? Vocês moravam lá, vocês moravam no alojamento. Todo mundo, as 22 meninas morando numa casa só. Pra começar, né? Já começa por aí. Então a gente acordava junto, dormia junto, treinava junto. Quem fazia faculdade na mesma faculdade, então a gente ia pra faculdade junto. As meninas que estavam na escola estudavam junto, elas não iam pra escola, a escola vinha, sabe? Esse sistema, tipo, quase de estudar em casa, sim, mas os professores vinham. Né? Beleza, tudo junto. Um dia ele fez um treino muito forte e quando era lá em Curitiba fica um painel. E ali você tem todo o treino da semana. Como vai ser? Então a gente chegou nesse dia, a gente olhou o treino e falou, ferrou. Ferrou, gente. A gente não vai conseguir fazer isso aqui. Porque tava um treino absurdo. Era um treino absurdo. É engraçado que todas nós, quando a gente fala desse treino, dá até vontade de chorar, assim, sabe? Tipo, porque era um treino muito forte. A gente falou, gente, não vai dar pra fazer isso aqui. Era um teste psicológico. Em 8 horas. Eu falei, ele tá doido, né? Beleza. Fomos de manhã. Começamos a treinar, tudo. Não terminamos. À tarde. Não terminamos. Ele não mandou a gente embora. Ele deixou a gente ali. Até acabar. Até acabar. Chegou, acho que era umas 9, 9h30. Eu lembro que ele sentou a gente na borda do solo, assim, ó. E ele falou assim... E todo mundo chorando, né? Imagina, o emocional tava, tipo... Já tinha acabado o emocional. Mas fizemos. Ele chegou e falou assim... Eu não entendi porque vocês estão chorando. E todo mundo assim, né? Aquele pensamento... Como assim, meu filho? Alô? Que treino é esse? E ele falou assim... Eu acho que vocês deveriam estar chorando... Se eu não olhasse pra vocês. Porque eu só olho pra quem tem capacidade. Eu só olho pra quem pode. Vocês não fizeram treino? E a gente ficou assim. Ele falou, então, aprendam isso. Vocês são melhores do que vocês imaginam. E eu só olho pra quem é melhor. E aquilo é verdade, sabe? Pô, a gente tá aqui com esse cara, que é um dos melhores treinadores do mundo, sabe? Fez grandiosa... Tem medalha, assim, ó, olímpica... Mundial, sabe? Cara, ele foi treinador da União Soviética, a melhor ginástica do mundo, sabe? Sim. Foi treinador principal. E esse cara tá olhando pra mim. E eu tô aqui chorando por causa de um treino. É sério isso? E pior de tudo, depois de 200 horas eu fui lá e terminei o treino. Por que eu não fiz esse treino no começo? Porque aí aquela questão da sabotagem que a gente começa a falar. Nossa, o treino é muito difícil, eu não vou conseguir. Nossa, a gente não vai dar conta. E aí, o que ele mostrou? Vocês dão conta. Porque a gente precisava entender aquilo ali. Tem uma coisa interessante que eu vi, essa parte psicológica, né, do Oleg, de quando você criou lá o Daiane dos Santos, o salto, né, que tem seu nome, que é o duplo mortal carpado, e tem o 2, né? É, o duplo twist carpado. Duplo twist carpado, o 1 e o 2? O 2 duplo twist estendido. Estendido. Você não sabia que não existia, né? Que era novo, que não existia não, que era uma variação... que você criou nova, né? E ele te falou só ali, ele não falou, talvez para tirar a pressão, não sei. Eu acho que isso também, eu acho que ele pensou muito nisso, assim, não vou, pra que sobrecarregar agora? Não precisa.
o duplo twist carpado, que foi o primeiro, ele já surgiu numa situação completamente adversa. Eu machuco, tipo, 2 meses antes do Mundial. Um pouquinho menos. E aí, imagina, minha nota era mais alta de solo, tinha que competir. Qual Mundial? Mundial de Anaheim. De 2003. 2003. Tá. Uhum. Você foi campeã. É isso. Aí eu machuquei um pouquinho menos de 2 meses. E aí, aquela coisa, né? Não dava pra eu treinar sem operar. Aí eu falei, não. Aí eu lembro que o Namba, que era o nosso médico, falou, vai ter que operar e tal. O Oleg foi, viu, perguntou pra ele, mas se ela operar, você acha que consegue? Aí o Namba falou, não, eu acho que ela consegue. Aí ele perguntou, você acha que você consegue? Eu falei, eu consigo. E aí, nisso, a gente operou, eu operei e já fui direto pra físio depois. Drenava joelho, não sei o que, e todo mundo trabalhando, e a Graça, que era a nossa físio, e a Elisa, trabalhando o tempo todo, assim, foi uma doideira. E aí, a gente tem Pan-Americano antes, né? Tem todo o treino ali, no Pan não foi muito legal, mas antes de chegar no Pan, que foi essa jornada pra entrar na performance, tinha um exercício na minha série que eu não conseguia fazer, porque eu precisava flexionar muito e eu pegava na frente do joelho. O menisco. Isso, porque tinha que puxar muito. Aí, no duplo twist grupado, eu pego atrás, pego na coxa atrás, então não tinha problema. Mas nesse eu pegava na frente, então eu não conseguia executar. Aí ele falou, não, vamos fazer o duplo twist carpado. Que você cai com a perna esticada. É, porque aí ficava esticada a perna. Não precisava pegar, porque não era problema de dobrar, mas era problema de puxar. Ela caiu o quê? 90 graus, mas sem puxar. Fica estendida assim, né? Faz duplo twist na posição carpada, vamos tentar. Aí eu fui, acertei. Aí ele falou, foi sorte. Aí fui de novo. Aí nisso a gente foi deixando. Sorte. Foi deixando. Chegou na competição, a gente não tinha mudado a série. Aí a gente foi pro PAN, foi horrível, competi super mal. Nossa, foi horrível, competição horrível. Mas pode falar, isso às vezes é bom, sabia? Não, mas porque às vezes você compete um mal, no outro você você tipo, fica mais alerta e vai melhor. Acho que foi o que aconteceu. Né? Eu acho que foi, sabe? Essa ansiedade de voltar a competir, como que vai ser, sabe? Então no PAN eu competi muito ruim. Tinha medalha e tudo, mas eu não competi legal. Graças a Deus tem equipe, né? Pra suprir ali, às vezes que a gente falta. E chegou no Mundial, a gente chega muito bem, a equipe, né? E aí a gente tem um objetivo claro. O objetivo era classificar 6 meninas para Atenas. E a gente fez lá a tal do trabalho, não sei o quê. Chegou perto da competição, veio o Oleg e fala, Daiane, a gente precisa falar pra arbitragem que você vai fazer um exercício novo. Um exercício novo? Como assim um exercício novo? Sim, o duplo twist carpado. Ele não existe. Aí como assim não Porque existe? você tem que falar o que você vai fazer? Precisa. Eu não sabia disso. Não, na verdade, assim, não precisa... A gente tem um treino que chama treino de pódio. Que é quando a gente treina como vai ser a competição. Tipo uma passagem de palco. Então você faz igualzinho como vai ser. E aí nesse treino ele falou... Eu já tava fazendo no ginásio. Só que ele falou, a gente precisa apresentar o elemento. Esse elemento não existe. E eu, como assim não existe? Ele, não existe, nunca ninguém fez. Você é a primeira. Aí eu, tá bom. E aí você sentiu? Não, aí ele tranquilo. Falou assim... Tá porque bom. Você tava fazendo tranquilo. Eu falei, tá bom. Aí ele falou, mas tem que acertar, hein? Porque não adianta você fazer, você tem que fazer e acertar. E aí a gente foi no treino de pódio, a gente fez. E no dia da competição, a gente fez de novo, acertou, e aí virou do Santos 1. E aí o do Santos 2 foi quando? O do Santos 2 foi depois do Mundial, ali, que mais um pouquinho pra frente a gente ia ter... No final do ano, a gente ia ter grande final, a gente ia ter Copa do Mundo, assim, que acontece sempre em Cottbus ou Stuttgart. E aí eu falei pro Oleg na volta, Oleg, eu queria tentar fazer o duplo twist estendido, que é o corpo, 2 voltas corpo ereto, é ele. Porque o carpado... É 90 graus, tipo, isso. Com o quadril... O tronco e a perna em 90. O tronco e a perna em 90, tá. O estendido é como se você desse 2 voltas no seu corpo. Caramba. Aí eu falei pra ele, eu quero fazer estendido. Aí ele... Não vai conseguir. Você não vai conseguir. Você é muito fraquinha. Aí eu... Oleg, deixa eu tentar. Ele falou, eu duvido. Aí eu fui, fiz, acertei. De primeira. Aí ele... Caramba. Foi bom. Mas eu acho que foi sorte. Sabe? Ele ficava muito nessa. Aí eu fui, de novo, fiz. E a gente foi treinando. E realmente, o duplo estendido saiu. E aí a primeira vez que a gente apresentou... foi em Cottbus. Aí chegou nesse dia, o Oleg falou assim, hoje você vai fazer duplo twist estendido na primeira. Aí ele falou, Daiane, vai, duplo twist estendido. Aí a gente pegou e apresentou.
E aí foi o melhor duplo estendido da minha vida, aquele lá. Foi muito bom, assim, técnica, chegada, tudo. E aí o pessoal ficou assim, ó, porque nunca ninguém tinha visto, sabe? E aí, realmente, aí chegou, foi legal, né? Porque aí eles não subiu deram a sua. nota, aí foi aquela coisa e eu subi e fiquei em primeiro. Foi muito legal, assim. Então, a construção dos dois exercícios, né? Dos dois duplo twists, do Santos, foi, acho que, em momentos diferentes, de formas diferentes ali. E foi uma ligação que eu tenho muito com ele hoje. E uma ligação com a família, né? Porque é do Santos, é o nome da minha família, é dos brasileiros. Sabe que é uma coisa que é legal, que olhando assim, você fez uma construção de marca, eu não sei se isso foi proposital ou não, muito forte sua, porque acho que tem uma coisa que são os saltos, que foi, acho que talvez não foi proposital, foi uma coisa que aconteceu, mas tem a música também, né, que você escolheu uma música muito característica, né, do brasileirinho lá, então essa construção de marca que você fez de você, que eu acho que você vai ser talvez a ginasta mais lembrada por causa disso, né? Porque isso também tem muito a ver. A questão com o Brasileirinho, na época, a gente tava, em 2007, a gente tava nessa 2004, né? Numa onda que o Brasil, a seleção, aliás, a coordenação, decidiu usar músicas brasileiras para todas as ginastas. Ah, foi uma veio questão de equipe, uhum. era uma questão de estruturar equipe ali. E aí, aquela coisa, né? Vamos lá, vamos escolher quem que vai ter qual música, e agora, né? E aí chegou na minha vez. E eu queria muito Aquarela do Brasil, que eu sempre gostei muito. E aí o pai da nossa coordenadora falou assim, não, eu acho que a Daiane tem que fazer com Brasileirinho. E aí todo mundo ficou assim, ó, caraca, é verdade. Essa música é muito legal. E aí a gente sabia que tinha uma relação emocional com os brasileiros, né? Por causa do chorinho, ali, do cavaquinho, tudo, né? O Valdir de Azevedo deixou um presente pra mim, né? Que foi o Brasileirinho. Só que a gente viu que essa música, que a nossa cultura... Quem não deixou é só... um presente? Valdir de Azevedo, o dono da música, tá. que escreveu, né? Compositor. E aí, a gente entendeu que a nossa cultura ela não é só importante e rica pra gente, ela é importante e rica pro mundo. Porque ficou uma coisa assim que todo mundo ficou alucinado, sabe? Com a música, com a coreografia. Acho que foi muito melhor do que a gente imaginava, assim, como aconteceu tudo. Sim, porque ficou marcado em você, né? Isso também. É. Muito forte. Tanto que as pessoas hoje... A música é Brasileirinho, né? E aí as pessoas falam Brasileirinha. Muita gente fala, nossa, você dançou a Brasileirinha. Aí eu... Gente, é Brasileirinho. E o legal é que seu projeto... Hoje eu não sei se o projeto começou quando você ainda estava competindo ou não, mas o seu projeto chama Brasileirinhos, né? Seu projeto social. Isso. Acho que não podia ser diferente, né? Acho que o Brasileirinho é a música que embala a minha vida. E que forma melhor de homenagear, sabe? De agradecer tudo que eu recebi através da música que o Valdir fez, do que colocar o nome do meu projeto, que é para os brasileiros, que é para os brasileirinhos, sabe? E aí eu acho que esse nome, né, nesse sonho construído, sabe? A muitas mãos, ver que é uma realidade ali, devolver isso e ter essa música que é a minha melodia, né, de vida, é muito legal, assim, sabe? Então, quando eu pensei no nome, eu lembro que eu tava assim, e agora, gente? Como que vai ser, né? Qual o nome? Aí eu falei, Brasileirinhos. E hoje a gente tem aí há 7 anos o Brasileirinho. O projeto, ele começou quando você estava parando e você queria já fazer, você já pensava nisso? Ou foi um negócio, vou parar agora, vou fazer, já era um projeto mais antigo? Como que foi isso? Então, eu sempre, como eu vim de uma bagagem através do social já, e meus pais sempre fizeram muito trabalho social, sempre tive essa conexão através de família também, muito grande, eu sempre quis ter essa oportunidade de devolver, sabe? Também aquele olhar, pô, isso aqui é legal pra mim, se isso aqui é legal pra mim, é legal pra muita gente, né? Eu quero que mais pessoas consigam viver isso, eu quero que mais crianças, eu quero que a gente pare de ouvir que a ginástica é só pra público A. Por que a criança da comunidade não pode fazer? Por que a criança que é alta, que não tem o padrão de corpo,
que todo mundo acha que tem que ser, não pode fazer ginástica. Não, eu quero que todo mundo possa fazer, sabe? Eu quero que as pessoas vejam que esporte é muito mais que título e medalha. É uma oportunidade de transformar a vida das pessoas. E eu falei, não, quero fazer isso. Tudo que a gente já construiu, tudo que a gente já ouviu, e principalmente tudo que a gente já recebeu, sabe, dali, é muito rico, Demian, sabe? Eu falo assim, quando eu era atleta, eu não chorava, mas hoje, de pensar neles, é muito diferente. Então, sabe? É uma conexão. eu acho que o mais... não sei, não difícil, mas é uma coisa que vai acontecer com certeza, e você demonstrou isso agora, é o envolvimento emocional. Então, como é lidar com isso? Porque, assim, você vê aquela criança, e não só, você falou isso outro dia, não só de comunidade, mas às vezes lá na Paraisópolis, que eu fui no seu projeto, às vezes vai uma criança que é de classe média alta, só que ela tem outra carência, entendeu? Ela às vezes é uma carência dos pais, alguma coisa. Isso é muito legal, isso acontece muito no jiu-jitsu também, né? De misturar as classes sociais, mas eu acho que é uma questão, né? Como é que você lida com esse envolvimento emocional? Porque você vê às vezes uma criança sofrendo, seja por falta de dinheiro, seja por falta de carinho dos pais, e você tá ali, eu fico pensando, você tem que criar uma casca, igual um médico às vezes, que tem que... Você vai sentir, mas ao mesmo tempo você tem que criar uma maneira de você se encascorar um pouco para conseguir fazer aquilo. Como um médico que às vezes, né, tem que dar uma notícia para alguém, fazer alguma coisa, ele... Você entende o que eu quero dizer? Assim, não é fácil, tanto que, né? Eu entendo, sabe? Eu acho que... mas o que eu vejo, assim, que foi muito diferente pra mim... Eu sempre fui uma ginasta que não gostava de chorar. Nunca fui uma pessoa que gostava, sabe, de chorar. Então, eu relutava com esse sentimento, assim. Até porque eu fui construída dessa forma. Minha mãe, principalmente, construiu muito isso. Essa questão de segura o choro, não chora, sabe? Então, era uma coisa que eu continha muito mesmo, assim. Ficou Mas tudo pra agora. Ficou tudo pra agora. Agora eu choro no desenho, as crianças falando do desenho, eu já chorei. Mas eu acho que é muito diferente, assim, isso. Eu acho que toda vez que eu vejo as crianças lá, eu me vejo. Toda vez que eu vejo as crianças, eu vejo uma comunidade que pode mostrar como é de verdade, sabe? Uma comunidade que quando a gente faz projeto social, a gente pensa que a gente vai acrescentar, né, na vida das pessoas. E, na verdade, as pessoas que acrescentam na nossa vida. Verdade, assim. isso é verdade. Eu lembro que eu tava uma vez e tava com uns amigos, e um amigo falou assim, o esporte ensina as crianças a perder, né? E aí a gente tava falando sobre social. Eu falei, não, eu acho que a gente tá ali pra ensinar as crianças a ganhar. Sim. Porque elas já perderam, sabe? As crianças da comunidade já perderam a oportunidade. As crianças de classe alta já perderam carinho, afeto, amor. Então a gente tá ali pra ensinar que elas ganham. E que a gente ganha, sabe? E isso é muito forte. Toda vez que as crianças, os pais, assim... Que você vê uma criança mudar. A gente teve, agora, na pandemia mesmo, quando a gente voltou... A gente teve uma incidência muito grande de crianças com depressão, com síndrome do pânico, sabe? E a ginástica ajudou elas a se sentirem confortáveis, a recuperar essa sanidade emocional e mental, sabe? Sim. É isso. E isso é uma coisa, assim, que você não consegue explicar. Quando os meus patrocinadores perguntam, quando a gente tem reunião, tenta explicar. Eu falei, gente, não tem como você explicar um sentimento. Você tem que estar lá, você tem que sentir, você tem que ver. Aí eu falo, venham pra você assistir, sabe? E eu acho que o social, ele é muito isso, sabe? É a gente sendo transformado, sendo moldado cada dia. E num ser humano melhor, assim. Eu acho que eu sou um ser humano muito melhor hoje, depois de ter passado por esse processo, e tá passando ainda, porque eu aprendo todo dia quando eu vou. Assim, e eu gosto disso, eu gosto, sabe? Eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de entender, eu gosto de saber, eu gosto de estar perto. Tenho uma equipe incrível. Eu não conseguiria ter e viver o Brasileirinho se não fosse a minha equipe, sabe? Ali, cada um ajudando e fazendo sua parte. E as famílias acreditando na gente, né? E, claro, patrocinadores. Sim. Sem eles a gente não faz nada também. É verdade. Né? E principalmente patrocinadores participativos. Que eu acho que isso é muito interessante. Patrocinadores que vão no nosso espaço, que querem estar perto da gente. Isso é muito bom também. Muito bom, Daiane. Muito bom, muito legal. E essa transição que você fez agora, né, pro negócio do projeto é muito legal também, porque muita gente pensa, né, em falar, não, vou ser treinador de alto rendimento, porque foi o que você fez, mas você foi para um lado que é assim, o esporte para todo mundo, que é 99% da população, né, e transformar a vida das pessoas, que eu acho que é isso que o esporte, a arte marcial faz, e que é a parte mais legal de tudo, porque
O alto rendimento é muito legal, mas é o que você falou, ele é muito restrito. Ele é muito seletivo. Muito seletivo. Então, agora, a transformação da vida é para todo mundo, né? Exato. Eu falo que, independente de você chegar até o final desse processo e se tornar um atleta de alto rendimento, se tornar um lutador, quando você fez parte do processo, você já ganhou. Sim. Você já é construído diferente, né? E eu acho que é isso, sabe? A gente ser ferramenta de transformação, de construção, de reconstrução de pessoas. É sobre isso. O esporte em si é muito mais que um cinturão, sabe? Quando tu ganha uma luta ali, são milhões de pessoas que estão junto com você ali, sabe? Não é só tua família, não é só são milhões de pessoas. É aquela criança que tá em casa e olha pra você e fala assim, cara, eu quero ser ele um dia. Eu quero fazer eu quero aprender, sabe? Eu quero isso. E aí, às vezes, ela vai ser um lutador, mas às vezes ela não vai ser. Às vezes ela vai ser um médico, né? Um físio, enfim, um advogado, um engenheiro. Mas vai usar um essas cozinheiro, ferramentas. né? Mas ele vai encontrar um caminho e vai entender que ele pode sonhar, ele pode realizar, entendeu? Então, é isso. Isso é o esporte pra mim. Muito bom, muito bom. Obrigado pela aula, Daiane. Obrigado. Eu tô querendo voltar lá no projeto também. Pode voltar, as portas estão abertas. Eu que agradeço. Acho que da gente falar de carreira, de construção, né? De alma de atleta, o que é ter uma alma de atleta, isso é muito legal. Muito legal esse espaço, Demi. Eu desejo sucesso, que Deus abençoe. E obrigada por estar aqui. Amém. Obrigado. Valeu, Daiane. Valeu, pessoal. Obrigado pela sua audiência e até a próxima temporada do Alma de Atleta. Um podcast original do The Players Tribune Brasil em parceria com a Central 3.